2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Nós vamos rápido, porque o tempo corre demais, meu Deus. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga socorro, alguém me ajuda. Diz assim a palavra: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, você pode dizer comigo isso? Diga leve e momentânea. De novo, leve e momentânea. Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua graça para ministrar a Tua palavra. Reconhecemos que nós não somos nada e não podemos nada se não for o Senhor sobre nós. Por isso eu suplico ao Senhor, junto com a igreja, seja, ó Deus amado, a Tua presença conosco e nos revela coisas importantes na Sua palavra a respeito do que o Senhor quer de nós. No nome de Jesus nós oramos, confiando em Ti, que o Senhor irá operar tremendamente nesta hora. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda com essa oração, diga glória a Deus. Queridos, nós vamos falar, colocamos como tema nesta palavra, como título, melhor dizendo, vencendo as barreiras no meio da caminhada. É complicado quando nós estamos caminhando em direção a um alvo, quando nós estamos caminhando em direção a um projeto, estabelecemos um propósito, e estamos com todo o desejo de alcançá-lo, mas quando chega no meio do caminho, mas quando chega no meio do percurso, algumas barreiras se levantam para tentar impedir a nossa caminhada de prosseguir. É doloroso, é uma pressão que vem na nossa mente, que vem no nosso emocional, porque nós estávamos com todo o empenho. Quando caminhamos em busca de alguma coisa, nós ficamos empenhados, caminhamos motivados, mas no meio daquela caminhada, no meio daquela trajetória, as barreiras começam a se levantar. E aí? E como é que eu faço? O que acontece quando as barreiras, elas se levantam? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele chama essas barreiras de leve e momentânea tribulação. Diga para o irmão do seu lado, essa barreira é uma leve e momentânea tribulação. Diga para o irmão do outro lado assim: tudo passa, tudo passará. Ainda que para nós isso pareça algo doloroso demais, ainda que para nós isso pareça triste demais, é importante nós ficarmos com aquilo que a palavra de Deus diz.
Essa barreira é uma leve e momentânea tribulação, que produz um peso de glória muito excelente. Toda leve e momentânea tribulação, toda barreira que nós enfrentamos na nossa caminhada, tem como propósito divino trazer alguma coisa especial para nós, trazer algum ensinamento especial para nós, trazer algum crescimento especial para nós. O problema é como que eu me porto no momento que eu me deparo com a barreira. O apóstolo Paulo se portou da seguinte forma: isso é leve, isso é momentâneo, isso nem se compara com o que Deus ainda está para trazer sobre a minha vida. Como você se porta na hora que a barreira aparece? Como você enfrenta como você lidar com as situações que surgem no meio da sua caminhada, que tentam impedir você de avançar e de prosseguir. Nós podemos trazer alguns ensinamentos a respeito disso, segundo a palavra de Deus. Quantos querem saber como se portar na hora da caminhada, da barreira na caminhada? Diga amém. Pergunta para quem está do seu lado: você está preparado para ouvir? Diga para a pessoa do outro lado assim: pode doer, hein? Tudo bem? Então tá. Primeira coisa que eu vejo é que toda pessoa que encontra uma barreira no meio da caminhada, ela encontrou a barreira no meio da caminhada porque ela decidiu se movimentar. Só encontra a barreira quem decidiu um dia sair da mesmice. A pessoa que decide ficar na mesmice, a pessoa que decide ficar com a vida medíocre, ela nunca vai encontrar a barreira na caminhada. Barreira na caminhada enfrenta quem está em movimento. Barreira na caminhada enfrenta aqueles que decidiram experimentar desafios. Barreira na caminhada enfrenta aqueles que decidiram assumir o seu chamado. Tem gente que não enfrenta a barreira na caminhada porque está muito tempo fugindo do seu chamado com Deus, há muito tempo negando o seu chamado com Deus, e a sua vida espiritual, a sua vida ministerial continua medíocre. E é um perigo, porque isso pode classificar você como um crente morno. E Jesus diz em Apocalipse que o crente morno, ele vai vomitar no dia final. Então talvez você encontrou uma barreira porque você decidiu aceitar o chamado, você decidiu se envolver, você decidiu trabalhar, você decidiu aceitar um desafio para algo que Deus te chamou na sua empresa, no seu negócio, e você enfrentou a barreira. Eu quero dizer, querido, a barreira, ela é normal para todos aqueles que estão em movimento. Quem está travado e quem parou não encontra barreira. Pastor, tudo bem, eu estava em movimento, eu estou em movimento, mas a barreira se levantou, e agora? Como que eu vou agir? Segundo ensinamento, eu preciso estar convicto em meu coração que o meu caminho bloqueado não significa que a minha vida foi bloqueada.
Talvez as barreiras se levantaram, tentaram paralisar o caminho. É preciso você ter a convicção que no caminho se levantou barreiras, mas você caminha com um Deus que está acima de qualquer barreira, que te faz superar as barreiras, que te faz superar os desafios, que te faz saltar muralhas, que te faz vencer exércitos, que te faz andar pelas águas, que te faz enfrentar o fogo. Um caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. Não é porque as barreiras se levantaram que você vai parar, meu irmão. Não é porque as pressões começaram a vir que você vai esfriar, meu irmão. Não é porque os gigantes começaram a se levantar que você vai abrir mão de muitas coisas que Deus já te deu e já colocou na tua vida, nas tuas mãos. Um caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada, porque na trajetória da vida, acidentes de percursos acontecem. Acidentes no meio do percurso podem acontecer. O importante é eu estar convicto que aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu estou decidido, a minha caminhada continua, a minha caminhada continua, a minha caminhada continua. Mas se levantou gigante, mas se levantaram pressões, mas se levantaram acusadores, mas se levantou isso, mas veio problema financeiro, veio problema na saúde, veio problema no casamento. Eu não estou nem aí para os problemas, eu estou decidido que a minha caminhada continua. Não se deixe dominar, ser dominado pela tristeza. Não se deixe ser dominado pela amargura. Não se deixe ser dominado pelo ódio. Ah, pastor, o que aconteceu me deixou com ódio. Não, a sua vida tem que prosseguir com Deus. Ah, pastor, eu estou muito entristecida com o que fizeram comigo. Ah, pastor, eu estou muito entristecido, meu coração está muito magoado. E você vai parar a sua trajetória por causa disso. Um caminho bloqueado não significa uma vida bloqueada. Se nós observarmos vários exemplos na Bíblia, Davi teve uma barreira na sua caminhada quando ele perdeu um filho seu recém-nascido. E você já pensou se ele joga tudo para o alto e chuta o balde por causa daquela barreira no meio da caminhada? Interessante que essa barreira, no caso de Davi, ela aconteceu como fruto de seus próprios erros. E Deus queria usar aquela situação para dar ensinamentos a Davi. Existem barreiras que você está enfrentando hoje, que essas barreiras são frutos de seus próprios erros. E o que Deus está querendo é te ensinar com os seus erros, para você estar preparado para algo muito maior que Ele tem para poder entregar nas suas mãos. Aleluia! Não podemos parar. Davi não parou. Caminhos bloqueados encontrou José, filho de Jacó. No meio da busca para a realização de seu sonho, o que ele encontrou foi
ser traído dentro da família pelos seus irmãos. O que ele encontrou foi ser acusado injustamente pela mulher de Potifar. O que ele encontrou foi promessas que foram feitas para ele, que não foram cumpridas quando ele arrumou relacionamento de amizades dentro do cárcere, dentro da prisão. Mas nenhuma dessas barreiras travaram a caminhada de José. Ele estava decidido: eu não desisto do propósito de Deus para a minha vida. Eu vou esquecer as coisas que ficam para trás e vou prosseguir para o alvo. Mas tem gente que para. Ah, pastor, fizeram comigo algo que eu não gostei. José foi vendido pelos irmãos, traído dentro da família. E tem gente: ah, pastor, lá em casa eu não aguento mais a situação com a minha esposa, eu não aguento mais a situação com meu esposo, eu não aguento mais. E você vai parar por causa disso. José não parou. E foi por isso que ele chegou aonde ele chegou. Eu preciso dizer, meu amado, que existe um plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, mas o diabo também tem. E é você que vai decidir qual é o plano que vai se cumprir. Se é o plano de Deus ou se é o plano do diabo. O diabo quer que você pare. O diabo quer travar a sua vida. Mas Deus está te chamando para um tempo de glória. Deus está te chamando para prosseguir na caminhada. Há algo poderoso para a sua vida, meu irmão. Aleluia! José encontrou a barreira no meio da sua caminhada de ter sido acusado injustamente. E tem gente que para: ah, pastor, estão falando que eu fiz coisa que não fiz, é melhor eu largar e não fazer nada. É isso que Deus te ensina? Será que é esse o plano de Deus para você? Meu querido, tem uma coisa que eu aplico desde quando iniciei o ministério. Pode acusar, vir perseguição, pressão, o que vier. Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito e nada vai me parar. Eu dou cobertura pela graça de Deus para muitos pastores, tanto os pastores do Ministério Unção do Crescimento, quanto de outros ministérios. E às vezes os pastores vêm cheios de pressão: ah, pastor, estão se levantando, falando isso, falando isso. Querido, não pare por nada. Barreiras no meio da caminhada. O que fazer? Irmão, você está preparado mesmo para eu continuar aqui? Diga amém. Então abra o peito e diga assim: manda que eu recebo. Aleluia. 3. No meio da barreira, como eu vou fazer? Não lance a sua vida em um poço de autopiedade. Autopiedade não é para filho de Deus. Toma vergonha nessa cara, levanta essa cabeça e começa a aceitar que você é mais do que vencedor. Você é filho de um Deus poderoso. Lança essa autopiedade por terra. Ah, tudo dá de errado comigo. Tudo, não sei por que está dando tudo de errado. Você não vai atrair a atenção de Deus com esse espírito de autopiedade. Você vai atrair demônios para a sua vida. Deus não nos deu espírito de covardia. O espírito de Deus é de temor, de moderação, para avançar. E todas as vezes que você se lança num poço de autopiedade,
você não está atraindo nem um pouquinho de nada do agir de Deus. Nada, nada. Você só está atraindo demônios. Você só está atraindo trevas. A Bíblia diz que um abismo, ele leva a outro abismo. Levantou a barreira, então como é que eu vou me portar, pastor? Eu vou parar de ficar, ai, tá vendo quantas lutas, todo mundo passa por vitória, eu estou passando por luta, para. Levantou a barreira, em nome de Jesus, essas barreiras vão cair por terra. Em nome de Jesus, essa é leve e momentânea tribulação. Em nome de Jesus, o que há de vir virá e não tardará, porque o justo vive pela fé, e eu vivo assim pela fé. Em nome de Jesus, esse gigante vai cair. Eu não vou parar por causa das barreiras. Meu Deus, pare com esse autopiedade. Quarto segredo. Se eu quero vencer as barreiras no meio da caminhada, além de parar com a autopiedade, eu vou ter que eliminar, diga comigo, eliminar. Diga, eliminar totalmente o espírito, diga, o espírito da murmuração. Meu Deus do céu! Como que você quer vencer barreiras se você só murmura? Tudo você murmura, tudo você murmura, tudo você murmura. O povo ficou 40 anos no deserto porque só murmurava. Deus ficou tão irado com a murmuração do povo que um dia ele ficou revoltado, abriu a terra e mandou consumir milhares. A murmuração deixa Deus irado. A murmuração deixa Deus irado, atrai a ira de Deus. Nunca você irá vencer barreiras se você só murmurar. Nunca, nunca, nunca. Você só vai atrair mais coisas ruins. A murmuração, ela é um parente próximo da autopiedade. Os demônios são tudo da mesma família. Geralmente quem murmura também tem o espírito da autopiedade. Então eu não posso. Todas as vezes que eu murmuro, eu não consigo ouvir a voz de Deus e a direção de Deus para me dar o escape no problema que eu estou vivendo. Você só murmura, 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 você não tem tempo para ouvir a Deus. Você só murmura, 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 você não vai receber a direção que Deus quer lhe dar para você experimentar o escape. Quando Moisés, ele estava conduzindo o povo para sair da escravidão do Egito, e eles chegaram no meio do mar, de frente para o mar, para atravessar o mar, e o povo começou a reclamar: ah, Moisés, você trouxe a gente para cá, olha só, e agora? Faraó vai matar a gente e tal. E Moisés foi orar a Deus. Deus falou: Moisés, manda o povo calar a boca e você marcha. Manda o povo marchar. Se você ler o texto, Moisés fala para o povo assim, depois de Moisés receber uma chamada de Deus, Moisés fala para o povo assim: ficai quietos e vede hoje o livramento que o Senhor irá proporcionar para vocês. Nunca mais vocês verão os egípcios para sempre.
O segredo antes do livramento foi a ordem de Moisés: ficai quietos, cala a boca, para de reclamar da vida. Querido, eu estou te alertando porque você vai continuar a viver uma vida medíocre se você não se consertar nessa área. Eu estou te alertando para você ter uma vida diferente. O problema é que a voz da murmuração, ela sempre fica mais alta do que a voz de Deus. E isso atrapalha tudo. Quinto segredo. Para você que quer vencer as barreiras, posso continuar, irmão? Sim? Diga aleluia. Quinto segredo. Encontrei a barreira, pastor. Como que eu vou fazer? Se prepare e tome os cuidados necessários para, se for o caso, você pegar um outro percurso. Como assim, pastor? Tem gente que encontra barreiras no meio da caminhada e não se prepara para um ajuste na sua caminhada de vida para poder superar aquela barreira, se machucando o menos possível. Como, pastor? Vou dar um exemplo. Você está numa estrada, encontrou uma barreira, e eu vou precisar de cortar caminho por dentro, só que o negócio é mais distante ainda. E para eu cortar caminho por dentro, não tem posto de gasolina, meu combustível está acabando, e eu quero ultrapassar a barreira, vou ter que cortar caminho, vou ter que ir por dentro. O combustível está acabando, não vai ter posto, o que eu vou fazer? Desligo o ar-condicionado. Tento passar a marcha no tempo mais certo possível para poder gastar menos combustível. Porque eu tive que ajustar o meu percurso em função de uma barreira que se levantou. Existem barreiras que se levantam e a pessoa não se ajusta. Entrou uma barreira financeira, um problema financeiro. E a pessoa, ela quer continuar no mesmo padrão que ela vivia sempre, gastando tudo que gastava, fazendo tudo que fazia. Vai superar a barreira? Não. Se for o caso de você ajustar o seu percurso, você vai ter que se preparar para esse novo percurso. Vai ter que aprender a economizar. Vai ter que aprender a se adaptar a uma nova realidade, pelo menos por um tempo. Você vai ter que se adaptar a essa nova realidade, até superar a barreira. Mas sabe, às vezes as pessoas são orgulhosas demais e falam: eu não vou diminuir meu padrão, eu não vou diminuir meu nível. O que os outros vão falar de mim? O que os outros vão falar de você? E você está afundando cada vez mais. Você não deve viver em função do que os outros acham. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que me ajustar a uma nova realidade. O negócio no casamento está pegando feio. Então você vai precisar de ajustar algumas coisas, adaptar a sua maneira de lidar dentro de casa, a sua maneira de tratar as coisas. Você vai precisar de se adequar para resolver aquela situação, aquela barreira. Tome o cuidado, o devido cuidado para você superar e ultrapassar barreiras. Sexto, o que fazer no meio de uma barreira, pastor, quando eu encontro uma barreira?
Aproveite a parada para fazer uma análise da sua vida. Às vezes as barreiras aparecem, os problemas eles aparecem, é Deus chamando a nossa atenção para alguma coisa que Ele quer mudar em nós. Para alguma coisa que Ele quer mudar na nossa caminhada, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de lidar com as pessoas, na nossa maneira de lidar com a família, na nossa maneira de lidar com o dinheiro. Às vezes as barreiras, elas aparecem. É porque Deus quer que eu faça uma análise, uma reflexão a respeito da minha vida. O interessante é que quando as barreiras elas aparecem, ao invés de nós falarmos para Deus assim, meu Deus, me ensina logo o que o Senhor quer me ensinar com essa situação. Me ensina, me deixa logo eu superar isso aí, mas me ensina. É mais fácil nós questionarmos a Deus. É mais fácil eu falar, Deus não está fazendo nada na minha vida. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou participando e Deus não está fazendo nada na minha vida. Não é essa a atitude que nós devemos tomar. Qual é a atitude? Eu preciso fazer uma análise da minha vida e ver aonde eu preciso me consertar. Aonde eu preciso melhorar. Aonde eu preciso crescer. Talvez o principal propósito de Deus com uma barreira que se levantou na tua vida é te ensinar a crescer em fé. Porque a gente ter fé, querido, só quando as coisas estão acontecendo, isso é fácil. Oh Deus, opera esse milagre. Deus, opera. Deus, opera essa maravilha. Deus, opera. Deus, eu vou orar e o Senhor vai responder. E Deus responde. Maravilha. Agora a minha fé ela é provada na hora que eu estou pedindo e Deus fala, espera mais um pouquinho, meu filho. Deus, mas eu estou chorando. Eu quero ver a sua fé ser provada no fogo. Porque por enquanto ela foi provada em foguinho de mentirinha. Agora é hora da fé ser provada no fogo, para ver se você é ouro, é prata, ou se você é palha. Então na hora que a barreira ela se levanta, eu vou precisar de ter essa reflexão na minha vida. Que Deus quer me ensinar. Quer ver um segredo bom que eu vou dizer para você? Quantos aqui tem discipuladores? Olha quantos tem discipuladores aqui. Está vendo você que não é ainda, o que você está perdendo? Uma coisa importante, já falei isso aqui diversas vezes, é ser sincero com o discipulador e falar, fala na minha vida e diz aonde que eu preciso mudar. Fala onde eu preciso crescer, me diz. Sétimo, eu vou rápido, meu Deus do céu, vamos lá. Se eu quero vencer as barreiras espirituais, eu vou precisar de começar a ter uma visão espiritual das coisas. Perdão, diga comigo assim, visão espiritual das coisas.
Porque se eu quero vencer as barreiras, eu vou precisar de ter visão espiritual. Existem coisas que você está olhando muito com o seu olhar carnal, então você não consegue ver solução. Você entende? Você está olhando com esses olhos aqui. Deus está querendo que você olhe com os olhos espirituais. Deus está querendo que você olhe além. Querido, muita coisa que eu estou vivendo hoje, no ministério, na vida, eu enxergava quando os meus olhos viam completamente o contrário. Muita coisa que ainda está muito longe de nós conquistarmos hoje, ministerialmente falando, não, os meus olhos não veem isso aqui agora, mas olhando no mundo espiritual, eu vejo coisas poderosas demais, eu vejo coisas tremendas e grandiosas demais, porque eu tenho aprendido a olhar com olhos espirituais. Se você olha com os seus olhos naturais, as barreiras, elas chamam mais a sua atenção do que o poder de Deus. Os seus olhos naturais fazem você focar a sua atenção e a sua expectativa nas resoluções naturais. Agora, se você começa a enxergar as barreiras com olhos espirituais, não importa para você o que está acontecendo no natural. O que importa é o que você já definiu, já está bem convicto dentro de você. Deus vai realizar uma grande obra. Deus vai mover céus e terra, Deus vai mexer aonde precisa ser mexido, mas o milagre ele vai acontecer. Agora, se você olha com os olhos naturais, você fica nervoso, você fica depressivo, você fica chatonildo demais. Diga para quem está do seu lado assim: você preocupado, fica muito chato, hein? Quantos concordam comigo? Fica ou não fica, irmão? Diga aleluia. E sabe qual é o pior disso tudo? A gente foca os nossos olhos no natural, e a gente fica tão ali, fica tão naquela expectativa, naquele natural, com tanta coisa, que além da gente ficar chato, a gente acaba criando mais problema para a nossa vida. Você acaba criando mais problema. Você tinha um problema, aí por causa dessa pressão que você está tão nessa expectativa natural, você cria outros problemas. Você cria problema com a sua família, você cria problema no casamento, você cria problema no trabalho. O cara está com problema no trabalho e aí, tudo estoura na família. O cara está com problema na família, tudo estoura no trabalho. O cara está com problema no ministério, tudo estoura no trabalho e na família. Porque os seus olhos ficam só no natural. Quantos estão preparados para receber uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração agora? Você está preparado? Sério mesmo? Que essa frase ela entre e gere o efeito que é para gerar na sua vida. Pare de atribular o seu coração. Descanse em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia! Oitavo segredo. Pastor, estou no meio da barreira, o que eu faço? Vou dar. Jamais pense em olhar para trás. Dá um tapa no ombro do teu irmão e fala isso para ele. Jamais pense em olhar para trás.
Ah, pastor, eu estou pensando, sabe, eu acho que eu vou largar tudo. Eu acho que eu vou largar tudo. Ruim com Deus, muito pior sem Ele. Ruim assumindo o chamado e o ministério que você exerce, muito pior a hora que você largar, porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado jamais poderá olhar para trás. Ruim assumindo o chamado, muito pior a hora que você abandonar ele. Meu irmão, não pense em olhar para trás, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não pense em jogar a toalha. Isso não é coisa de filho de Deus, não é esse o espírito que Deus tem dado a você, não é esse. Jamais pense em jogar a toalha. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela foi chamada, a sua família foi chamada, o Ló foi chamado, todo mundo falou: vai, vocês vão ter que sair porque vai ser tudo destruído. Caminha, vai caminhando, não olha para trás. E ela começou a caminhar, mas ela ficou: ai, e virou o quê? E virou o quê? Diga: uau. Você sabia que hoje em dia tem um monte de estátua de sal que anda? Diga comigo: estátua de sal ambulante. Pastor, o que é isso? É gente que olhou para trás e hoje vive uma vida amarga. E hoje a vida da pessoa está amarga, está desgostosa, está salgada. Mas há tempo de você voltar a olhar para frente. Há tempo de você voltar a assumir o chamado que Deus lhe deu e se posicionar. Porque o que acontece com uma pessoa que serve a Deus e olha para trás é viver uma vida amarga. É viver uma vida amargurada. Nono segredo: barreira no meio da caminhada. Pastor, o que eu devo fazer? Nunca desista da viagem. Diga: eu nunca desistirei da viagem. Para muitas pessoas desistir é mais fácil. Para muitas pessoas abandonar é mais fácil. Mas eu quero dizer, querido, que a pessoa, quando ela abandona, ela corre um sério risco de viver eternamente a sua viagem no inferno. Deus acredita em você. Deus confia em você. Deus chamou você. É um desperdício você dizer para Deus: Deus, eu não quero. É assinar a sentença de uma viagem eterna no inferno. Isso é sério demais. Décimo para terminar:
Pastor, o que fazer quando eu encontrar a barreira no meio do caminho? Seja forte e corajoso. Diga aleluia. Bate no ombro do teu irmão e fala: seja forte e corajoso, irmão. Barreiras precisam ser vencidas com força e com coragem. Força espiritual, força emocional e força física. As barreiras só serão vencidas a hora que você utilizar força. Você vai ser forte. Forte espiritualmente, forte emocionalmente e forte fisicamente. Vai ter coisa que você vai precisar de colocar e de dar tudo de si. Eu falo com a equipe de líderes que estão bem próximo de mim, querem crescer. Ah, pastor, é tanta pressão, é tanta coisa, é muita coisa, é muita coisa. Pois é, querido, só chega ao sucesso quem tem força para vencer muita coisa. Quem não quer chegar, fica com pouca coisa. Agora é uma verdade que resolver muita coisa, enfrentar muita pressão e muita coisa ali, muita coisa aqui, é só para quem é forte. É só para quem tem coragem. É só para quem está disposto a pagar o preço. A Bíblia fala que o Senhor, Ele veio entregar para pessoas que trabalhavam na parábola dos talentos. Para um Ele entregou 5 talentos, para outro Ele entregou 3, para outro Ele entregou 2 e para outro Ele entregou 1. E Ele falou: a cada um eu dei segundo a sua capacidade. O cara que recebe 5 talentos, ele tem que ter força para aguentar a pressão de 5 talentos. O cara que recebe 3, vai ter que ter força para receber, para enfrentar a pressão de 3. Agora, se você é alguém que tem 1, fica na mediocridade e cuida de 1. Ter força ou não ter força é uma questão de decisão. Deus, Ele está com a sua mão estendida para dar a cada um que o pedir. Senhor, hoje eu estou com 1 talento. Eu já estou enfrentando uma barreira danada. Mas eu quero, Senhor, vencer essa barreira, porque eu quero ter a responsabilidade de receber na minha mão 2 talentos. E se vier a barreira de 2 talentos, Senhor, eu vou derrubar a barreira de 2 talentos e vou chegar a 3 talentos. E eu vou crescer para 4, e eu vou crescer para 5. Porque eu decido que eu vou receber, vou buscar de Deus e vou receber força espiritual, força emocional e força física. Diga glória a Deus. Eu vou finalizar aqui dizendo para você: eu não tenho dúvida que Deus tem um crescimento extraordinário para você e para a sua vida. Eu não tenho dúvida, não tem. Deus não colocou você aqui à toa. A unção que tem aqui é para crescer mesmo, querido. É para crescer em todos os níveis, em todas as áreas. Essa é a unção que envolve esse ministério. Agora, o crescimento só vai vir a hora que você passar de fase. A hora que você decidir que vai enfrentar a fase número 2. A hora que você decidir que vai sair da fase 2 e vai para a fase 3. Aí você vai começar a experimentar o poder de Deus para derrubar as barreiras no meio da caminhada
e você prosseguir para aquilo que Deus tem planejado para você, para a sua vida, para a tua casa, para a tua família e para o teu ministério. Dê um forte aplauso ao Senhor. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Querido irmão, se você tomar as atitudes certas, se você tomar as atitudes certas, você vai conseguir superar, você vai conseguir vencer todas as barreiras que você tem na sua caminhada hoje. Agora, pastor, como é que eu faço para eu poder ter essas atitudes certas? O senhor falou aí tanta coisa que é tão difícil para mim. Você acha que para mim é fácil? O que eu preciso é decidir: Deus, eu vou me esforçar e eu decido que eu vou ser diferente. Eu decido que eu vou agir diferente. Então, uma coisa muito boa para nós confirmarmos a nossa decisão de que queremos ser diferentes é quando nós damos um passo para sair do nosso lugar. E aí, com esse passo, nós declaramos: eu quero mudança na minha vida. Se você quer, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha aqui à frente. Eu quero dizer que a sua vinda aqui na frente, ela precisa ser um momento de crise para você, aonde você vai falar: Deus, eu não vou mais pensar em parar. Deus, eu não vou ser vencido por essas barreiras.